Creonte, tuas palavras me dizem que te tornaste aliado dessa mulher. Hemon, só se tu te supões mulher. Aqui ele pegou no... né? Aí ele apelou, né? Só se tu te supões mulher, pois minhas palavras só visam o teu bem, meu pai. Creonte, miserável, o que te leva a divergir tanto do teu pai? Hemon, é que te vejo violar os ditames da justiça. Creonte, e o que há de injusto em sustentar minha autoridade? Hemon, não é vilipendiando os preceitos divinos que se sustenta a autoridade. Creonte, criatura vil que se rebaixa para servir uma mulher. Hemon, não é de meu feitio, nem tu me verás algum dia ceder a prazeres indignos. Creonte, seja como for, tudo o que dizes é em favor dela. É por ela, certamente, meu pai, como é por ti, por mim e pelos deuses imortais. Creonte, essa mulher jamais a desposarás viva. Hemon, ela morrerá, eu bem sei, e sua morte há de causar outra. Creonte, ainda te atreves a fazer ameaças? Hemon, poderá haver ameaças se disputamos questões tão sem valor? Creonte, tu pagarás caro tuas lições de prudência, insano. Queres só falar e nada ouvir da opinião alheia, meu pai? E o Creonte termina, joguete de mulher, falas demais e já estás me perturbando. Bom, termina essa conversa e o Hemon, desesperado, vai atrás da Antígona. Mas a Antígona já havia sido presa nessa espécie de tumba. E no momento em que Hemon chega para, entre aspas, libertar a Antígona havia cometido suicídio, já estava morta. Nesse meio termo, o Creonte começa a conversar com o Corifeu. E o Corifeu diz para o Creonte, Creonte, escuta teu filho, são palavras de prudência, de sabedoria. Muda o teu decreto. Não seja teimoso. Você é o rei da cidade. Mostra razoabilidade. E o Creonte diz, não, eu vou mudar o meu decreto. Pega os seus guardas e imediatamente se dirige também à prisão lá da Antígona, à tumba de Antígona. E quando ele chega lá na caverna, nessa tumba, o seu filho, o Hemon, está abraçado com a Antígona morta e chorando. Quando o pai chega e vê aquela cena, o que faz? Hemon tira a sua espada e se mata na frente do seu pai. Quem está arriscado está morto. E o Édipo tinha falecido, né? Dá a entender que no Édipo em Colono, que é o segundo da trilogia, Édipo também já havia falecido, né? E o Hemon se mata. A notícia da morte de Hemon chega antes do que o retorno de Creonte à cidade. E quando Eurídice descobre que o seu filho, querido, único filho, havia se matado, o que faz Eurídice? Se mata também. É uma tragédia grega, né? Enfim, e o livro termina, né? Depende da tradução, depende da edição, mas dá a entender que o Creonte, assim, se amaldiçoando, né? Ele termina se amaldiçoando pela sua teimosia, pelo fato de não ter escutado, né, o seu filho, o Corifeu, enfim. Tem algumas passagens muito interessantes aqui. Por exemplo, uma passagem da Antígona conversando com o seu... Primeiro Antígona conversando ainda com a Ismênia. Diz Antígona, né? Está bem, não insistirei mais, e ainda que depois mudes tua decisão, já não terás valor algum. Faça o que quiseres, obedece aos teus senhores. Eu sepultarei meu irmão, Antígona falando com a Ismênia. Será um digno fim, se eu morrer em seguida ao cumprimento desse dever.
Sempre em vida, muito nos quisemos. Com ele repousarei no túmulo, se alguém a quem amava, com alguém a quem amava. E um dia meu crime de hoje será louvado, pois terei muito mais a quem agradar no reino das sombras do que entre os vivos. Hei de jazer sobre a terra eternamente. E tu, irmã, se isso te apraz, és livre para ficar com os vivos, desonrar os mortos e desprezar as leis divinas. Olha o que diz Antígona, desprezar as leis divinas. Antígona, falando com o Creonte questionando Antígona, e contudo tivesses a ousadia de desobedecer essa determinação, Antígona, a minha determinação, né? Foi lá e enterrou teu irmão? Antígona, sim, pois não foi decisão de Zeus e a justiça, a deusa que habita com as divindades subterrâneas, jamais estabeleceu tal decreto entre os humanos. Zeus, a justiça, não estabeleceu esse decreto entre os humanos. Tampouco acredito que tua proclamação tenha legitimidade para conferir a um mortal o poder de infringir as leis divinas, nunca escritas, porém irrevogáveis, não existem a partir de ontem ou de hoje, são eternas, sim. Moçada, vamos para o que talvez me interesse mais aqui, tecnicamente falando. Todo discurso da Antígona é um discurso profundamente o quê? Juspositivista ou jusnaturalista? Jusnaturalista. Existem direitos eternos, universais, preceitos eternos, universais, que mesmo o soberano não pode violar. Todo o discurso da Antígona está carregado de um profundo justnaturalismo. Direitos universais, atemporais, direitos que são válidos em todos os lugares, em todos os tempos. Esse é um discurso justnaturalista, ou profundamente justnaturalista. Todo discurso do Creonte é um discurso profundamente o quê? Positivista. É o decreto da cidade. É a vontade do soberano. E esse decreto não pode ser violado por qualquer pessoa. Decorre muito mais da vontade do soberano do que leis eternas, universais. Um discurso de Antígona profundamente justnaturalista. O discurso do Creonte profundamente positivista. Eu vou dar algumas diferenças e tentar situar um pouco esse discurso positivista e justnaturalista. Mas eu pergunto para vocês, e aqui talvez seja a pergunta mais importante dessa parte da aula. Moçada, olha aqui, para um justnaturalista, o que vem antes? O direito subjetivo ou o direito positivo? Os direitos subjetivos nascem antes do que o direito positivo. Todo discurso justnaturalista, que depois acabou fundamentando, inclusive, o discurso do direito positivo moderno, todo discurso era um discurso justnaturalista. A liberdade é um direito natural. A liberdade é um direito natural. A propriedade é um direito natural. Olha o que diz Locke. Deus deu a todos a sua primeira propriedade, que é o seu próprio corpo. E o sujeito trabalhando, retirando os bens da natureza, pode se apropriar desses bens. Isso é um direito natural. Olha o discurso. Não estou dizendo que a propriedade seja um direito natural, estou dizendo que o discurso que fundamentou o direito de propriedade na modernidade é um discurso justnaturalista. E olha como esse discurso justnaturalista blinda profundamente o direito. Se é um direito natural, eu não posso violar esse direito natural. O direito positivo, no máximo, pode declarar esse direito, não pode constituí-lo, não pode limitá-lo, porque ele é um direito natural. Não vem o direito violar a liberdade das pessoas, porque a liberdade das pessoas é um direito natural. O direito positivo pode apenas